Boa noite, canal Resistência Carbonária aqui entrando com mais uma live e hoje o nosso tema é uma pergunta. Outra economia é possível? E para a gente discorrer e debater sobre isso, a gente convidou Ladislau Dobor. E quem é Ladislau Dobor? Ladislau Dobor fez ciências econômicas e política na Universidade de Lausanne. Ele é doutor em Ciências Econômicas, professor titular na pós-graduação da PUC de São Paulo, é consultor para várias agências nas Nações Unidas, governos e municípios, sobretudo para a organização de sistemas descentralizadores de gestão econômica e social. É autor de nada menos do que 40 livros, e toda a sua produção, que isso é uma coisa que eu admiro muito nele, está disponibilizada no site dele, que é dobor.org. Inclusive o seu último livro, que é o Capitalismo se desloca, Novas Arquiteturas Sociais. O Ladislau tem uma qualidade fantástica, que ele consegue fazer uns cálculos. Eu me lembro de de muitos anos atrás, que ele dizia assim, que desenvolvimento que nós queremos? Aí ele fazia um cálculo que dizia, São Paulo tem, sei lá, agora eu não me lembro, mas tipo 2 milhões de automóveis que andam a uma velocidade média de 14 quilômetros por hora, que é menos do que as carroças e carruagens do século XVIII. Isso nos dá uma dimensão imediata, né, do que a gente está fazendo com o planeta, não é? E agora também, ultimamente, ele tem feito um cálculo que eu acho fundamental para pós-pandemia, inclusive, que é o cálculo da renda universal, a renda mínima universal, que aqueles que estão desempregados, desalentados, uberizados, etc., recebam uma renda. E recebam uma renda porque eles existem. E porque nós estamos com uma barbaridade de desempregados, desalentados e tal, e a economia não gira, está estagnada. Né? Bom, junto com o Ladislau, nós teremos duas companheiras carbonárias. Marta Skinner, que é economista e cientista política, professora aposentada da UERJ, da UCAM, do IBMEC, e que vai estar nos falando da macroeconomia. E Magda Barros, Economia Social do Trabalho, pelo Instituto de Economia da Unicamp. E Magda, então, vai nos focar na questão do trabalho, né? que é uma questão que está todo mundo preocupado. Eu passo diretamente a palavra para o Ladislau e depois volto no final. Vocês, por favor, entrem aqui, nos façam perguntas, comentários, que a gente depois disponibiliza alguns, tá bom? Muito obrigada, até. Ladislau, com você. Boa noite a todos, que bom nos reunirmos sobre esse tema e que bom a gente, de certa maneira, se reapropriar da economia no melhor sentido. Né? Nós transformamos o que a gente chama de ciência econômica numa pretensiosa narrativa. Né? Primeiro é de que uma ciência, o que é difícil, para se apresentar como ciência, a gente teve que fazer uma pequena simplificação. Ou seja, o ser humano seria um racionalizador, um otimizador racional de vantagens individuais. Porque aí você pode calcular todos os homens iguais, racionalizando da mesma maneira, e pode ser fazer modelos, coisas do gênero. Isso aqui simplesmente não funciona. Tá? O tema de hoje é se uma outra economia é possível. Deixa eu dizer, por exemplo, aqui tem esse livro, aqui, O que há de errado com a economia. Não é nada mais, nada menos que Robert Skidelsky. Tá? É um dos grandes nomes mundiais. Ele diz, olha, a economia tem que ser mudada de cabeça para baixo, ou melhor, colocar ela de cabeça para cima. Certo?
eu tenho aqui, por exemplo, isso aqui é o New Economics Foundation, de Londres, é muito importante, um grupo de pesquisa, ele diz, vamos mudar as regras, tá? Change the rules. Tá? Eu tenho os negócios do Roosevelt Institute, né, que eu recebo aqui, né? O Roosevelt Institute diz, meus amigos, nós temos que ter uma outra visão de mundo, a visão de mundo que emerge, the emerging worldview, né? E por aí vai, né? Então, na realidade, estamos, obviamente, a coisa do Papa, né? Eu acho que eu recomendei para vocês aquele meu texto, A Economia Desgovernada, né? Inclusive apresenta o que 181 grandes corporações mundiais estão dizendo, que temos que mudar as regras do jogo, né? 130 bancos, tudo ano passado, tá? Antes da pandemia já. Então, na realidade, nós estamos enfrentando uma convergência de crises. A crise ambiental é uma catástrofe planetária, estamos destruindo esse planeta. Isso aqui não estou dizendo isso levemente, tá? A gente tem os dados e é só pegar. Tá? Isso aqui está indo para o brejo, só que é de mais longo prazo e sistêmico. A gente não está acostumado a pensar o longo prazo de maneira sistêmica. Então, a gente está destruindo esse planeta, organizada e apresentada pela Oxfam, né? Nós tivemos agora, em 4 meses da pandemia, de março a julho, em 4 meses, 42 bilionários brasileiros, bilionários em dólares, tá? Portanto, muito bilhão. 42 bilionários brasileiros aumentaram suas fortunas em 180 bilhões de reais, tá? 180 bilhões de reais para 42 pessoas em 4 meses durante a pandemia. Sabe o que é 180 bilhões de reais? É 6 anos de Bolsa Família. Né? E tinham explicado para a gente que esse Bolsa Família, essas coisas para a população, é que tinham quebrado a economia. Né? Isso aqui é simplesmente virou uma zona em termos financeiros. Gerou uma desigualdade absolutamente insustentável, e isso aqui não é só Brasil. No Brasil é mais grotesco. Isso é no mundo. Né? Os pobres estão mudando. Já não se fazem mais pobres como antigamente. Eu lembro nos anos, em 63, tempo de Miguel Arraes, enfim, Paulo Freire, tal, eu trabalhava no Jornal do Comércio, cobria aquela área rural, sabe aqueles camponhos quebrados desde a infância, sabe? O cara ali perdido no interior, sim, senhor. Ninguém está mais dizendo sim, senhor. Os pobres do mundo estão informados, estão com saco na lua. Entende? Por isso que estão votando no Trump, em qualquer um, no Bolsonaro aqui, etc. Por isso está se desajustando por toda parte a democracia, porque isso não está funcionando. Né? Essa gente sabe que existem os recursos, assistem TV, existem os recursos para ter uma clínica decente para a família, ter uma escola decente para o moleque, coisa do gênero. Nós temos que democratizar a economia. Democracia política, sem a democratização da economia, esquece. Esse negócio não funciona e esse negócio está indo para o brejo. Portanto, nós temos uma convergência de crises, a crise ambiental, a crise da desigualdade e a zona financeira. Certo? Por que a zona financeira? Porque, justamente, esses caras aqui, que eu uso essa imagem porque é excelente, os americanos fizeram a lição de casa para nós. Nós nunca teremos a força de organizar a ficha de 206 bilionários do Brasil. Certo? Eles dão a ficha completa. Fazem o quê? Você conta nos dedos o cara que faz alguma coisa aqui. São banqueiros, tem os 33 bilhões de reais da família Marinho, né? Enfim, vende narrativas para a população. Né? Você tem o Joseph Safra. O Joseph Safra, em 12 meses, aumentou sua fortuna em 20 bilhões de reais. Deixa eu dar um negócio evidente, enfim, do que a Sandra estava dizendo. Eu tento explicitar as coisas. Né? Se você tem 1 bilhão, 1 bilhãozinho só, tá? Não como os 95 bilhões do Joseph Safra, que é um banqueiro. Se eu tenho 1 bilhão e eu aplico a 5% ao ano, aplicação financeira, tá? Não estou investindo, produzindo fábricas, coisas assim, estou fazendo aplicação financeira. A 5%, que é moderado. Com 1 bilhão só. Sabe quanto eu estou ganhando? Estou ganhando ao dia
137 mil reais ao dia. Imaginem o Joseph Safra, que tem aplicados 95 bilhões, fortuna pessoal dele, tá? Não o banco, isso é a fortuna pessoal dele. E ele aplica não a 5%, porque você que tem uma aplicação pequena, assim, da nossa turma, o que te paga o banco mal cobre a inflação. Agora, esses caras aplicam lá em cima. Isso aí foi desvendado, e como grande fato de compreensão política no mundo, política econômica, pelos trabalhos do Piketty, né, o Capital no século XXI. Ele mostrou, em média, no mundo, as aplicações financeiras, quando você tem uma boa grana, rendem entre 7% e 9%. Agora, o aumento da produção no planeta, o PIB, produzir bens e serviços, dá trabalho, você tem que fazer coisas reais. Certo? Não é moeda, é produção. Certo? O PIB no mundo aumenta 2,5% ao ano. Ou seja, para um cara que tem muita grana, entre abrir fábricas e gerar emprego e produzir produtos, isso que é o capitalismo que a gente conhece, o capitalismo industrial do século passado, nesse sistema novo, o que ele faz? Ele faz aplicações financeiras, inclusive através de paraísos fiscais e coisas do gênero. Né? Eu levantei no valor econômico a estrutura do BTG Pactual. Né? Eu me interessei pelo BTG Pactual simplesmente porque Paulo Guedes é um cofundador do BTG Pactual. O BTG Pactual tem 38 filiais em paraísos fiscais. Tá? Vocês podem entrar no meu blog, está lá um artigo de onde vem nosso ministro da Economia. Eu sei quais são as desconfianças das pessoas, por isso eu xeroquei e está a imagem efetiva do organograma do BTG Pactual. Para que um banco tem 38 filiais em paraísos fiscais, gente? Isso é evasão fiscal, é corrupção, é lavagem de dinheiro, né? Enfim. Esse é o nível de zona financeira mundial que funciona. Tá? Funciona para eles. Né? Gente, essa gente está se empaturrando de dinheiro. Na realidade, se você junta a crise ambiental, a desigualdade que isso gerou, que se gerou, e a zona, o descontrole financeiro, e em cima disso cai o coronavírus, isso aqui não está aguentando. Por isso que todo mundo está à procura de outros caminhos. Aí você vai ter esses vários documentos que eu mostrei, você vai ter o Papa, né, chamando para uma outra economia. Gente, tudo isso é antes do coronavírus, você já tinha isso. Tá? O Joseph Stiglitz, Nobel de Economia, escrevendo o neoliberalismo, né, esse sistema que vem de 1980 a 2020, esses 40 anos, é um desastre e tem que ser enterrado. Eu pego aqui um documento que é do Financial Times. Tá? Não é alguém que escreveu no Financial Times. Para já, o Financial Times é o órgão desses grandes bancos no mundo. Tal, tá? Você ler Financial Times é muito chique. Agora, o Financial Times é o editorial deles. Tá? Eles escrevem reformas radicais, invertendo a direção política predominante das últimas 4 décadas, precisarão ser colocadas sobre a mesa. Sabe o que são as últimas 4 décadas? É o neoliberalismo. Certo? Os governos terão de aceitar um papel mais ativo na economia. Papel mais ativo dos governos, gente, não o Estado mínimo. Tá? Eles devem ver, os governos, né, devem ver os serviços públicos como investimento e não como obrigações. Portanto, no Brasil, dizem que saúde e todas essas coisas, Bolsa Família, é gasto. O que é uma idiotice. No resto do mundo é chamado de investimento. Certo? E tem mais. As políticas até recentemente consideradas excêntricas, como renda básica e imposto sobre a riqueza, terão de estar presentes na composição. Renda básica, portanto, a renda básica universal, certo? E imposto à riqueza, que é imposto sobre a fortuna. Isso é o Financial Times. Eu estou dizendo, gente, isso eu posso puxar aí dezenas de coisas. O mundo todo está à procura de caminhos. Eu gosto da expressão do Paulo Clias, né, que colocou no artigo dele, estão soprando ventos de mudança. Estão soprando ventos de mudança. Quem sabe essa crise abre espaço para mudanças, e por isso é tão importante a gente entender esses mecanismos e batalhar por mudanças, por coisas que
que funcionem, né? E aí temos as propostas de tanta gente, da Kate Raworth, Heather Henderson, um monte de gente, enfim, da própria União Europeia, do próprio Joseph Stiglitz, do Fitoussi, do Amartya Sen, etc., da gente reordenar a forma como a gente faz a contabilidade social. Em vez de calcular PIB, que é apenas resumir o que acontece no país numa cifra, certo? Isso não faz sentido nenhum. A gente tem que calcular como está indo a saúde das pessoas, como está indo a educação, como está indo o meio ambiente, como está indo a descontaminação dos rios, saneamento básico, etc., etc., né? Que é todo um trabalho desse porte, que é com a Kate Raworth, né? Você tem a Mariana Mazzucato com trabalhos excelentes de primeira linha sobre resgatar o papel do Estado, tá? Chama o Estado empreendedor. Você tem, enfim, você sabe o que é interessante? A quantidade de mulheres economistas de primeira linha mundial e que estão vindo com força e com o pé no chão, entende? Isso é uma transformação. Eu pego, por exemplo, Marjorie Kelly, né? Marjorie Kelly é uma baita economista, a primeira que explicitou como funciona todo o negócio da extração de recursos através dos dividendos. Esses 206 bilionários não são gente que produz alguma coisa. Eles compram ações, fazem aplicações financeiras e pressionam as empresas para, em vez de investirem na produção, no desenvolvimento, para eles pagarem muitos dividendos para os acionistas, né? Isso desequilibra completamente o processo. Bom, o essencial é o seguinte: o Brasil está numa situação de uma economia apropriada por grupos financeiros, isso se chama financiarização. O fato da gente ter um cara que nem Paulo Guedes, né, com o poder de comando que ele tem numa economia, quando está vinculado a todo esse processo, quer dizer, isso aqui é completamente surrealista, né? Em grande parte, mudou a forma de exploração das pessoas, né? Isso vai casar com a fala que a Magda sempre traz, que é o seguinte: nós somos uma população de 212 milhões de habitantes, mas temos apenas 33 milhões de empregos formais privados. Ou seja, no capitalismo produtivo, o cara, para explorar um trabalhador, ele pelo menos precisava gerar um emprego. Agora, através do sistema de juros e do sistema de dividendos, você passa a explorar todo mundo. Qualquer favelado tem aquele cartãozinho infeliz no seu bolso, com aquela tarjinha marrom, e aí eles metem uma tarifa, metem os tipos de juros. Você endivida toda a população. Nós temos 61 milhões de pessoas, adultos, tá? 61 milhões de adultos no Brasil, certo? Que estão negativados, como diz o Serasa Experian, ou seja, não estão conseguindo pagar suas dívidas, estão ferrados, né? O povo chama com nome chulo. Gente, 61 milhões. Tá? Você pega a população adulta, dá cerca de 40% da população adulta do país. Então, na realidade, o sistema financeiro está permitindo uma exploração incomparavelmente mais forte, agora que se junta à exploração dos assalariados, que continua, mas, sobretudo, a exploração através do sistema financeiro. Isso está no meu livro, o capítulo 12 aqui da Era do Capital Improdutivo. Vocês vão entender, quer dizer, grande parte desse negócio funciona porque as pessoas não entendem de juros. Ainda mais que no Brasil, tanto o comércio como os bancos apresentam os juros ao mês. Nós somos o único país no mundo que apresenta juro ao mês. Ninguém consegue calcular de cabeça o juro composto, certo? Meu irmão, que tem Politécnica, ele acha que juro de 2% ao mês dá 24% ao ano, certo? E não é. Então, eu, quando mostro os taxas de juros praticadas no Brasil, agora, numa reunião internacional aí, que fizemos,
O pessoal não queria acreditar. Eu tenho que mandar os documentos para as pessoas, os documentos dos bancos, para dizer quanto eles cobram. Certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, isso aqui em junho, é ANEFAC, tá? Vocês entram, ANEFAC, tal como se diz, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, tá? Vocês vão pegar aqui taxa de juros de junho de 2020, em plena pandemia. Eles recebem esse dinheiro do governo praticamente de graça, certo? E vão cobrar aqui no cartão de crédito 256% ao ano, naturalmente, 256%. Sabe quanto é no Canadá? 11% ao ano. Aqui, 256%. Eu batalho esse negócio para as pessoas entenderem que taxa de juros é uma forma de exploração. Olha, funciona de maneira muito generalizada, porque o dinheiro não é mais uma coisa que o governo imprime. Eu, na minha idade, ainda uso essas notinhas de R$10, R$20, etc. Né? A pessoa me olha de maneira estranha, né? Eu puxo aquele maço de notas do bolso. Certo? Os civilizados usam cartão. Né? Eu faço uma compra de R$100. Antigamente, eu dava R$100 para o cara da papelaria. Hoje, não. Me mandam passar no caixa. A moça pergunta, crédito ou débito? Eu digo crédito. Quanto vai do meu bolso, da minha conta, sai R$100. Na papelaria vão entrar 95. O que eles são obrigados a fazer? A botar esses 5% dos bancos nos preços. Sai do meu bolso. Você sabe o que é? Sobre dezenas de milhões de compras no cartão. Os bancos, sem produzir nada, porque você é que tecla aquele negócio, os custos são praticamente nulos, certo? Chuparem 5% de todas as transações comerciais do país, certo? 5%, gente. Lembra da CPMF, que diziam que era um escândalo? Era 0,32%. Olha, isso aqui é uma zona, não estou dizendo isso aqui de maneira leve. Tá? Olha, eu, quando mostrei aí para um empresário internacional que eu cruzei na Europa, né, ele disse, eu vou abrir um banco no Brasil. Eu falei para ele, vai ser difícil entrar, viu? Porque aquilo é uma patota. Né? Sabe o que é? Esse negócio não funciona. Nós temos que resgatar a produtividade do sistema financeiro. Deixa eu dizer que a gente sabe o que funciona na economia. Porque quando você põe dinheiro na base da sociedade, peguem o New Deal do Roosevelt, peguem o estado de bem-estar na Europa no pós-guerra, né? Peguem a fase 2003 a 2013 no Brasil, certo? Isso, basicamente, mais dinheiro na base da sociedade, isso gera demanda. Essa demanda dinamiza a atividade empresarial, porque eles têm para quem vender. Como dinamiza a atividade empresarial e você tem as famílias que consomem, o que acontece? 40% do que você passou para as famílias já volta porque é imposto sobre o consumo. A outra parte dinamizou as empresas, isso volta para a economia porque são os impostos sobre o processo produtivo. Resultado, tá no meu blog, vocês podem pegar contas públicas. Tá? Vocês vão ver ali, tá? Eu fiz a tabelinha, dados originais, dados primários, vocês vão ver, na fase distributiva do Brasil, você não teve déficit. Tá? O déficit é criado a partir desse sistema dito de austeridade. Né? Gente, eu gostaria que vocês pegassem lá, tem um negócio, no meu blog, vocês vão pegar, tem um barquinho lá, vocês põem contas públicas no meu blog, tá? No double.org. Vocês vão encontrar o artigo. É vital, é nosso dinheiro, o dinheiro não é dos bancos, é nosso dinheiro. A gente resgatar a compreensão das dinâmicas do dinheiro, não é entender de economia, de finanças. É nossa grana, gente. A gente tem que saber para onde ir. Né? Portanto, estou abrindo janelas aqui, os vários documentos estão no meu blog, eu recomendo muito A Economia Desgovernada, esse artigo, Contas Públicas, vai ajudar vocês. Obrigado, gente. Estou aqui resumindo as nossas desgraças. Magda. Entra, Magda.
Olá, sou eu? Então, eu pensei que seria a Marta primeiro. Sou eu? Magda, tanto faz. Fala você, depois eu falo, não tem problema. Tá bom, tá bom. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a possibilidade de estar aqui nessa live, como a gente chama, né, Ladislau Live, estar aqui nessa live para discutir esse tema tão importante que é a economia e as possibilidades que nós temos diante dessa desgraça que se vive hoje no Brasil. Então, agradeço os carbonários, eu sou novata, ainda que eu tenha um currículo de quase 80 anos de janela, nos carbonários eu sou novata. Então, eu agradeço muito os carbonários, né, por ter me convidado para participar dessa live. Agradeço o nosso convidado, que é o Ladislau, que está nos trazendo essa importante reflexão, né, de uma forma muito clara e fácil de ser entendida por todos aqueles que vivem a desgraça do país. Então, agradeço muito estar aqui e a minha... Eu fui desembargadora, sou aposentada, eu resolvi, depois de ter me aposentado, entender o que eu fiz durante 30 anos. Então, eu fui lá para o Instituto de Economia fazer meu doutorado e no meu pós-doutorado e na área do trabalho. Eu pesquiso basicamente o Poder Judiciário e as ações judiciais e as instituições públicas do trabalho, que é judiciário, fiscalização e a regulação pública. Então, essa é a minha área. E eu, agradecendo a possibilidade de estar aqui, eu vou me permitir fazer 3 perguntas ao professor Ladislau, e envolvendo esse tema, né, que é o tema do trabalho. Em primeiro lugar, professor Ladislau, diante do que está se vivendo hoje, né, que a pandemia da Covid-19 tratou de escancarar, mas também aprofundar, desgraças essas que tu já referiste em relação aos dados, numa PEA, que PEA é a população economicamente ativa, né? Numa PEA que era de 105 milhões, hoje está mais ou menos em 103 milhões, né? Onde tu mesmo falaste, mais de 30, a grande massa da população não está formalizada, não está integrada no sistema público de proteção ao trabalho. Portanto, cerca de 70 milhões ou mais, se nós vamos considerar desempregados, desalentados, viração, subcontratados, empresários de si próprios, se nós vamos considerar toda essa massa. E ainda nós vamos considerar, pelos últimos dados da PNAD contínua, que 10 milhões saíram da força de trabalho. Nós temos, nessa situação, mais de 70 milhões de pessoas, mais de 70 milhões. Então, é algo nunca antes visto neste país, né? Que a pandemia escancara, porque esses dados já eram deletérios em dezembro do ano passado. A pandemia escancara isso, mas aprofunda. Então, nós sabemos que as medidas, e é sobre isso que eu vou perguntar, que as medidas provisórias do nosso governo para o mundo do trabalho, elas foram, muitas delas, absolutamente insuficientes, e outras na outros países, mesmo nos periféricos. A Argentina é um exemplo que está tomando as medidas corretas e adequadas quando comparadas às nossas, né? Venezuela tomando as medidas corretas e adequadas, acabamos de conversar sobre isso numa live no sábado, as medidas adequadas e corretas, México tomando as medidas adequadas e corretas, para falar dos periféricos e vários outros, né, que estão tomando as medidas que nós pusemos um espelho na frente e na contramão dessas medidas encaminhamos pelo governo as medidas provisórias ou insatisfatórias ou na contramão dessas medidas. E o que fizeram essas medidas provisórias para atender às necessidades de garantia de emprego, de renda e de fluxos de renda? Elas não atenderam essas necessidades.
e colocaram essas pessoas que deveriam estar em isolamento de vida. Ou seja, essas medidas provisórias não asseguraram renda, emprego e fluxos de renda, mas muito menos asseguraram a possibilidade de concretização do direito à saúde, que é um direito social fundamental. E o que nós vimos em relação a tudo isso? Nós vimos que a nossa pandemia cada vez mais traz dificuldades para que se... Vimos que nós comprimimos a demanda por consumo, reduzindo os salários, reduzindo direitos, né? E colocando os trabalhadores no desespero. Então, a minha pergunta, e com isso, uma quebradeira brutal de pequenos negócios, que é o que emprega, os pequenos negócios são o que empregam formalmente a maioria da massa salarial dos brasileiros. Então, quebradeira de pequenos negócios, quebradeira de restaurantes, quebradeira, sem que tenham tido, pela medida provisória 944, o atendimento necessário para atender esses fluxos que são importantes e fundamentais para que a economia não quebre. Resultado, nós temos medidas que, além de não assegurarem renda, além de não assegurarem trabalho, não asseguram os fluxos de renda e, ademais, não asseguram a saúde dos trabalhadores e dos cidadãos e muito menos a saúde da economia. E, com isso, nós temos uma piora de dados de forma muito significativa, sobretudo dos desempregados, dos desalentados, dos exércitos de reserva, que vão aumentar. O número vai aumentar quando nós chegarmos ao final da pandemia, que parece que nunca acaba. Então, a minha pergunta é a seguinte, Ladislau. Tu falas de uma nova economia possível. E eu vou resgatar o poeta da Vila, que, olhando o crash, né, de 29, escreveu um sambinha de carnaval que foi sucesso só em 31, quando a economia começou a se recuperar, que foi o seguinte: com que roupa? Com que roupa eu vou ao samba que você me convidou? Quais são as forças que temos neste país de mil e tantas misérias, em homenagem aos mineiros, para podermos, né, desenvolver uma caminhada de recuperação de tudo isso que rapidamente está sendo destruído? Vista da soberania popular, tanto do ponto de vista do meio ambiente, tanto do ponto de vista das identidades e dos direitos da subjetividade, tanto do ponto de vista da economia, da coisa pública, das possibilidades de recuperação da nossa indústria, das possibilidades do trabalho. Então, com que roupa eu vou para o samba que você me convidou? Essa é a primeira pergunta. Tá? E que forças temos nós para encetarmos uma caminhada rumo ao desenvolvimento econômico, à redução das desigualdades sociais de todas elas, à integração de todos os desintegrados neste caldeirão. E tomara que esse caldeirão não seja um efetivo caldeirão que comande o nosso país um dia, hein? Dos desintegrados desse caldeirão. E como é que nós vamos poder fazer na pós-pandemia para podermos recuperar isso e qual o papel do Estado nesse cenário? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta. Há uma economista muito interessante que a gente tem estudado lá no NAP, eu integro o NAP Trabalho, né? Que estamos fazendo aquele programa de recuperação. Pavlina, ela é americana e ela assessorou o Bernstein, né? No programa de governo. E ela tem um programa bem interessante, que eu acho que deve conhecer, que chama-se The New Green Job, que é um programa de recuperação da economia americana que tem essa feição que tu falaste. Todas essas necessidades e fazer um grande programa, mas tendo no campo do trabalho um projeto que chama-se Job Guarantee. E esse projeto do Job Guarantee,
ela busca, por meio desse projeto, em criar público, ou seja, emprego público, né, para trazer, a partir das necessidades locais, né, que nos Estados Unidos são muito diversificadas, trazer esses desempregados, desalentados, precarizados, para dentro de um programa público de proteção ao trabalho, que é o Job Guarantee. Enquanto isso, tem programa para desenvolvimento econômico, para recuperação da economia sustentável, tanto é que ele se chama New Green Deal, ou Green New Deal, a exemplo do que o Roosevelt já tinha feito nos Estados Unidos. Então, se essa é uma possibilidade, e, por fim, como é que nós podemos pensar uma regulação pública que busque atender a necessidade de contermos a força disruptiva do capitalismo na sua feição financiarizada? Porque o que a gente está vendo, a partir desses dados todos, é que não só as relações salariais estão sendo dissolvidas, mas todas as relações sociais, em suas múltiplas expressões, estão sendo dissolvidas pela força de um capitalismo insutinta, que mostra a sua natureza, revela a sua essência. Tenta resumir, que a gente tem pouco tempo. Desculpe, estou finalizando. Que mostra a sua essência. Então, como é que nós podemos pensar uma regulação da força disruptiva? E muito obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigado, Magda, desculpe. A gente conversa sobre isso agora, fala Marta, tal. Melhor ouvir a Marta, não? A gente faz comentários depois. O que você acha, Sandra? Eu acho melhor. A Magda fala e aí você depois responde, senão a gente vai estourar o tempo. Tá. Eu peço que a Magda resuma, tá? Eu tenho que avisar, eu tenho uma live às 8h30 depois, tá? Tá. Oi, amor, fala. Falando com a Marta ou com a Magda? Com você. Não, você falou Magda, tá. É que nós somos a mesma... mesmo fonema inicial, né? Mas, eu agradeço muitíssimo também estar aqui, é uma honra estar falando com vocês, né? O professor Ladislau é uma pessoa que eu sigo há muitos anos, leio muitos textos dele e concordo plenamente com todo esse approach, inclusive com a forma como ele apresenta e como ele torna tira a complexidade, que eu quero dizer, né, para falar com os jovens, inclusive, e para as pessoas que não são obrigadas a entender de economia. Né? A economia é tal história, cria-se uma capa de como fosse uma ciência, né? Agora, é uma ciência social que não tem regras próprias, né? E que muito aluno meu, quando eu entro na faculdade, eu pego alunos jovenzinho, ele pensa que fez vestibular para uma faculdade de ciências exatas. Eu falei, não, você não fez um vestibular para uma faculdade de ciências exatas, você fez para ciências sociais, certo? Isso aqui, quer dizer, existem outras... a matemática, para eles pensam que é a base da economia, que a matemática é um recurso que se usa para avaliar, para estudar tendência, fazer suposições, fazer simulações dos efeitos de tais ou quais medidas. É um recurso, né? Como você pode usar em várias outras ciências, né? Mas é interessante porque, desde do final dos 80 e entrada dos 90, que eu venho eu e vários outros professores também, né, nos batendo desse programa que vai entrando, né? Que vai ali nos anos 70 ganhando o Prêmio Nobel, vai ganhando quer dizer, ali nos 70, no final dos 70, chegando ao poder, na entrada dos 80, nos principais países, não chega em qualquer lugar, chega no Reino Unido, chega nos Estados Unidos e na Alemanha, né, para começar assim, no intervalo de 3 anos, né, e que vai se espalhando pelo mundo todo, né, de certa forma, o poder de difusão, porque junta o momento também do descolamento da globalização financeira, que vai levando essas ideias e as ideias também vão levando a globalização aos rincões do mundo. Né? Aqui na nossa praia, no Brasil, ela chega um pouquinho mais adiante, já na entrada dos 90, já sob uma condicionalidade
da retomada, né, do passe, como eu digo, para entrar no mercado financeiro. Ou seja, nós tínhamos sido afastados durante uma década do mercado financeiro, exatamente pela crise do endividamento, a crise da dívida e o programa de recapitalização norte-americana e soerguimento do dólar, e que escasseou a moeda pelo o resto do mundo. Portanto, a gente entra nos anos 90, mais ou menos, quer dizer, final dos 80, já está ali mais ou menos um programa apresentado que se chamou o Consenso de Washington. O Consenso de Washington não é uma instituição, não tem CNPJ, é apenas o consenso dos think tanks ali em torno de Washington, estavam traçando quais eram as regras, né? Quais eram as condicionalidades para que nós sentássemos à mesa e renegociássemos a nossa dívida. Né? A dívida, quer dizer, essa questão do plano Brady, que o secretário de Tesouro norte-americano começa a viabilizar, né, esse arranjo dos países sentarem e terem um abatimento da dívida, já que essa dívida já circulava pelo mercado financeiro a um preço mais barato, quer dizer, um papel que valia poder de cobrar 100, estava sendo vendido entre eles por 60, por 50, por 80. Né? Então, ali, para nós, quer dizer, voltarmos ao mercado financeiro que nos traria o desenvolvimento de volta, o crescimento, o empreendimento, a gente começou a colocar esse programa neoliberal que começa, como eu chamo, com o Fernando I, Fernando Collor, né? E tem a continuidade, o aprofundamento com Fernando II, Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, ali a gente começa o programa de abertura financeira, abertura comercial, desestatização, reforma administrativa, reforma trabalhista, desoneração do capital, né? Reforma previdenciária e privatização selvagem. E ali começa. Esse programa ele entra para a agenda do governo, ele entra para a agenda e, inclusive, vai ganhando corações e mentes. Eu trabalhava na universidade nesse tempo, o entusiasmo com que foi recebido e assimilado por várias cabeças, né? E que vão formando os nossos jovens economistas. Né? Então, é uma luta, como a Magda estava colocando, da necessidade, primeiro, eu acho, da orientação, quer dizer, da mudança desses cursos de economia, porque, na verdade, eles passam a achar que eles estão entrando ali, a meninada está entrando ali, ele pensa que ele vai ficar milionário por ter fazendo curso de economia, porque existe um lugar que ele ouviu dizer, que é o mercado financeiro, onde o dinheiro, sem ser fêmea, se multiplica, que é um espetáculo. Né? Então, ele fica realmente seduzido por aquilo. Eu, repetindo a professora Conceição, diz, olha, para você ganhar dinheiro no mercado financeiro, você não precisa fazer economia, né? Você precisa mais saber matemática, física, estatística do que propriamente economia, né? Para ser operador do mercado financeiro. Então, na verdade, esse público acaba sendo capturado por eu digo, o mundo da classe média profissional, da área de economia e administração, capturado pelo mercado financeiro, que é onde está o processo de acumulação a partir dos anos 90 aqui no Brasil. É onde está se concentrando o processo de acumulação. Então, eu fico com pena, eu moro numa área onde tem muitos grupos de investimento, inclusive do Arminio e outros tantos, e eu vejo essa garotada toda, eles estão realmente, quer dizer, encantados e acreditam que esse é o mundo. Agora, em nenhum momento se faz a reflexão de que esse mundo fictício, onde um papel transferido da minha mão para a mão do Ladislau, para a mão da Magda, etc., gera um ganho para cada um, sem que a atividade econômica que gera riqueza, que gera emprego, que gera renda, que gera produção, esteja sendo afetada. É interessante porque as pessoas imaginam, né, eu ouço isso às vezes de pessoas de outras profissões bem formadas, não tem obrigação de entender como que o dinheiro da Bolsa não está melhorando a situação das empresas. Aí eu brinco com eles o seguinte, até os anos 80, o noticiário da Bolsa não chegava à televisão, você nem sabia como é que estava comportada a Bolsa. Agora você tem a Bolsa como temperatura, né, da euforia da financiarização ou o desaquecimento da financiarização. Né? Então, o que me chama a atenção é porque lá nos anos 80, eu me lembro do Hobsbawm já dizia isso, esse modelo não fecha, esse modelo vai ser concentrador de renda, gerador, né, de desagregação social. Eu fico pensando, já naquele tempo, você media a riqueza do mundo entre países, você comparava, esse país é mais rico do que o outro, depois foi pelas corporações, hoje são pessoas. Quer dizer, concentrou tanto, como o professor Ladislau mostrou, a revista Forbes, hoje você tem milionários, quer dizer, são pessoas, são indivíduos, que muitas vezes não têm o mínimo vínculo com a atividade geradora da riqueza, geradora da renda. Tá? E, portanto, vamos ser claros, um verdadeiro cassino
né, onde circula, né, esse dinheiro sai da onde? Né? Esse dinheiro ele se deslocou da produção, né, e a capacidade das instituições financeiras. O que é uma instituição financeira? Para quem é um intermediário financeiro, né? Ele intermedia. Então, ele é criador de moeda, como o Ladislau. Quando ele concede crédito, ele está criando o que a gente chama em economês moeda escritural, que é poder de compra, certo? Esse papel dos bancos de multiplicar, né, essa capacidade aquisitiva, capacidade, né, faz com que, quer dizer, esse mercado cada vez se amplie mais. Quando você disse, eu vou abrir um banco, acho que você disse isso, abrir um banco no Brasil, a taxa de spread, o que é o spread? Quanto ele paga para captar e quanto ele recebe para emprestar. As taxas de juros são escorchantes, são vergonhosas. Como se diz, as pessoas não sabem calcular juro composto de 2% ao mês, então é 24 ao ano. Não é isso. Quer dizer, a vergonha, eu fico pensando se essas pessoas não têm vergonha do país estar vivendo essa queda do PIB, né? Esse desemprego em massa, essa quantidade de gente desempregada, né? Ainda mais acometido de uma pandemia, num governo inepto, um governo, né, que não tem a mínima cuidado com a população, e esses bilionários ganhando fortunas. Hoje a Bolsa estava batendo 110 mil pontos. Eu me lembro que no começo do governo Bolsonaro, eles diziam que ia passar de 100 mil pontos. Eu ficava, imagina, não é possível esse dispudor. Mas é um dispudor. Então, quando se fala uma economia possível, eu tenho lido essa ideia da leitura do Papa, dos fóruns internacionais, que é a volta do quê? Do keynesianismo, da ideia, né, de que a economia tem que servir aos homens, tem que servir às pessoas, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Né? Essa velha frase que se eu falava lá no Costa e Silva dizia, né? A economia vai bem, mas o povo vai mal, né? Não comporta. Né? Então, eu gostaria que o professor, que tem circulado mais pelo mundo que eu, que tem mais ouvido, quais são as forças, quer dizer, quais são os embates que estão, né, avançando, que possam nos dar alguma esperança de ou seja, uma tributação, uma regulação desses movimentos frenéticos de capitais, né, que nos colocaram como reféns. Né? A economia brasileira está refém disso desde os anos 90. Né? Nem mesmo na época dos governos populares, né, a gente criou alguma limitação a essa farra financeira. Né? Então, hoje, eu me lembro, só para encerrar, eu me lembro que na época que estava a campanha do segundo mandato da presidenta Dilma, encontrei uma ex-aluna minha, que foi minha aluna nos anos 80. Aí ela falou assim, professora, que porcaria que está essa economia. Isso é porcaria, mas na época que eu te dava aula, a inflação era 80 e tantos ao mês. A gente viveu 85% de inflação ao mês. Aí ela olhou para mim e disse assim, mas as taxas de juros caíram, como é que a gente ganha dinheiro? Você entende? Então, a visão de que ganhar dinheiro é através do que eu chamo de agiotagem oficializada. É agiotagem oficializada. Eu fico na esperança que o senhor nos traga alguma coisa de um movimento que tenha força suficiente para mudar essas regras do jogo, mudar essas instituições que viabilizam, que permitem que os países fiquem reféns, os governos fiquem de joelho frente a esse capital financeiro. Obrigada. Então, Ladislau, vamos combinar mais 15 minutos? Estourando 20, tá bom? Até porque você tem uma outra live também e a gente tem o nosso técnico também, que tem outros afazeres, tá bom? Ok, basicamente, gente, não são perguntas, são reflexões que colocam na mesa os nossos desafios. Né? Nós estamos na mesma banda. Né? Deixa eu partir agora das reflexões da Marta. Né? Nós rompemos o ciclo inflacionário em 94. Não foi o Brasil, não foi só o FHC. Na época, eram 44 países no mundo, está nos dados do Fundo Monetário Internacional, 44 países, Argentina, México, Israel, um monte de países tinham hiperinflações. Né? Foi feito um acordo entre os bancos, porque os bancos ganhavam rios de dinheiro, porque enquanto a diário o trabalhador, o seu dinheiro minguava no bolso porque os preços subiam, os bancos aplicavam seu dinheiro, o que chamava overnight, recuperava essa coisa. Na realidade, a inflação, como já analisava Celso Furtado, era uma gigantesca transferência de renda
né, de quem tem rendas fixas, salário e coisa do gênero, para o pessoal de cima. O que faz o Fernando Henrique Cardoso? Ele devolve o que perderam os bancos ao criar a taxa Selic a 25% em 1995. Gente, em 95, 25%, taxa Selic, no mundo, é a remuneração da dívida pública. No mundo, é inferior a 1,5% ao ano. Tá? Aqui, 25%, chegou a 46%. Né? Ou seja, foi dado um gigantesco presente, né, com essa taxa Selic. No mesmo ano, ele isentou esses ganhos de imposto, né? Isenção de lucros e dividendos distribuídos, também aprovada em 26 de dezembro de 95. Vocês imaginam quanta gente tinha no Congresso. Né? Depois você tem, em 97, a aprovação da autorização de você fazer o financiamento corporativo das campanhas, né? Isso aqui é um escândalo, né? Entende? Isso durou até o fim de 2015. Nós estamos em plena herança desse processo. Tá? Eu acho fantástico, o Supremo Tribunal Federal levou 18 anos para se dar conta que o artigo 1 da Constituição, né, todo o poder emana do povo e não todo o poder emana das corporações, tinha sido violado. Né? Então, você tem esse processo e isso leva também à PEC proposta em 95 pelo Serra, né, que ele liquidou o artigo 192 da Constituição. Era um artigo que protegia, era o único artigo que protegia a população da agiotagem. Certo? Você tirou o limite de 12% mais inflação e, com isso, você te permite esses juros absolutamente obscenos, que é covardia, entende? Porque você vê uma pessoa, família modesta, ela precisa de uma geladeira, viver sem geladeira é muito ruim. Né? Os caras vão cobrar 100%, 80% nos crediários sobre um negócio desse e apresenta o juro ao mês, entende? E diz para a pessoa, olha, vai caber no teu bolso, certo? Quer dizer, isso é revoltante, sabe? Porque, inclusive, em termos educacionais, nunca ninguém no Brasil teve uma aula sobre como funciona a moeda, né? A gente ensina as coisas importantes, Dom João VI, Dona Carlota Joaquina, tal, mas não como funciona um cartão de crédito, certo? Então, a gente tem esse processo, e foi muito bom que a Marta levantar, né, que durante todo o governo Lula, essa fase distributiva que tanto funcionou, tivemos um crescimento de 3,8% ao ano, né? Isso se deu com a raspa do tacho, porque o grosso era sugado pelos bancos, certo? Agora, quando a Dilma, em 2012 para 2013, diz chega, vamos reduzir as taxas de juros, já era a Dilma, entende? Não já eram juros. Né? Certo? É aí que começa a fase concentradora, né? Liquida-se a partir de 2013 o sistema, em 2014 é a Lava Jato, é a guerra da eleição, todo esse processo, e de lá para cá, isso é importante, de lá para cá a economia está parada. Eu fiz a média, tá? Da era desse povo que temos agora, 2014 para 2019, nós temos um saldo negativo, 0,4% ao ano. A economia hoje no Brasil está no nível de 2012. É o 7º ano que a gente está com a economia paralisada. Isso gera, Magda, grande parte, a meu ver, de uma força quando a gente explica as coisas, certo? Porque eles não têm como dar resposta. Eles estão lavando a burra, se entupindo de dinheiro para os bilionários que não investem rigorosamente nada. É a aplicação financeira que eles fazem, não é investimento produtivo. Né? Então, isso é a grande fragilidade desse sistema. Entende? Porque ele é muito forte, porque está se entupindo de dinheiro, mas, na realidade, ele não está dando respostas. Né? E chega um momento, as pessoas vão dizer, olha, precisamos de uma coisa que funcione.
Por enquanto, eu estou dizendo que a culpa da paralisia é da pandemia, né? Mas a coisa é de outro nível. Porque antes da pandemia, você já tinha, antes da pandemia, nós já vínhamos nos arrastando, né? Quer dizer, esse processo é um processo que começou lá em 2014. Eu me lembro com essa história da Dilma, quando ela baixou os juros, que ela não permitiu que eles escolhessem o presidente do Banco Central, independente da qualidade do tombinho ou não, a frase do presidente da Febraban, né? Você pode levar o cavalo até o rio, não pode obrigar ele a beber água. Né? Quer dizer, ali começou, né? Quer dizer, o ataque frontal, porque mexeu nessa condição. Eu sempre falo com meus alunos mais ingênuos, digo, olha, finge que você ganhou na loto e que você vai a um banco e diz, olha, eu tenho 100 mil reais, eu quero aplicar. Quanto? Ele vai te dar várias opções. Aí depois você levanta e volta e diz, não, agora eu quero pedir 100 mil. Aí você vai entender como é que funciona. Né? Quer dizer, o crédito é realmente inacessível ao custo. Sem dúvida. Deixa eu sugerir alguns eixos, né? Isso converge, tá? Porque o primeiro eixo é resgatar a produtividade do sistema produtivo. As finanças, resgatar a produtividade do sistema financeiro, tá? Porque esse dinheiro, se ele vai para a base da sociedade, como eu estava falando, isso dinamiza a demanda, né? Tem um empresário legal que escreveu no Estadão, realmente está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Né? A pequena e média empresa, em particular, porque as grandes pegam dinheiro lá fora, outras taxas, mas o pequeno e médio empresário no Brasil, ele, que não tem demanda, ele está com os estoques abarrotados, as empresas estão trabalhando a menos de 70% da capacidade, e dois, ele não tem acesso ao financiamento da produção, que são as duas coisas. Ele tem que ter demanda e crédito barato. Ele não tem nenhum nem outro, porque esse dinheiro todo está indo para esses grupos lá em cima, né? Então, esse é o diagnóstico, certo? Agora, em termos propositivos, eu trabalho e realmente super resumido, tá? Mas, basicamente, o sistema de finanças de proximidade. Nós já temos 115 bancos comunitários de desenvolvimento. Eu tive com bancos cooperativos em Santa Catarina, fazem trabalho muito interessante, pequeno e médio produtor rural, coisa do gênero. Então, resgatar no nível local as finanças. Deixa eu lembrar que na Alemanha funciona com Sparkassen. O alemão não coloca seu dinheiro em banco, coloca em caixa de poupança da sua cidadezinha e o dinheiro é utilizado em função daquelas necessidades. Nós temos pela frente, Magda, repensar o Pacto Federativo, porque não é possível terem repassado tantas coisas para os municípios resolverem, o dinheiro está tudo lá em cima. Na Suécia, 72% dos recursos públicos vão direto para os municípios. Certo? No Brasil, é na faixa de 15%. Esse negócio não funciona. Certo? O pessoal do andar de baixo da cidade, né, eles vivem ali, vê se tira uma lasca da emenda parlamentar de um deputado amigo ou fica na antessala do ministro. Não funciona nem o ministério, porque fica ali fazendo negociatas, e nem a cidade, porque não tem autonomia financeira. Certo? Então, esse desfuncionamento é vital. A gente tem esse documento que ajuda muito, tá? Essa pesquisa Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local, tá? São 89 propostas práticas para fazer funcionar o município, vale muito a pena, tá? É só colocar no meu blog Desenvolvimento Local, vocês vão encontrar lá o documento, né? Portanto, finanças de proximidade, renda básica universal, é perfeitamente viável ao dinheiro, certo? Só que dá um pouquinho menos para os bancos, um pouco mais para a população. Políticas sociais têm que ser de Estado, porque é muito mais barato e muito mais funcional. Saúde, educação, segurança, essas coisas, eu rodei o mundo, tá? Graças aos militares, aliás. Mas a verdade é que onde funcionam as políticas sociais, saúde, educação, é tudo público, gratuito, de acesso universal, porque você generaliza isso, sai muito mais barato para todo mundo e reduz as desigualdades, né? Você tem que pensar em políticas de emprego. Tanto que eu já rodei esse país, município por município, você tem um monte de gente desempregada ou subempregada, como
a Magda estava explicando, né? Certo? E você tem terra parada, né? Não é física quântica, dá para pensar alguma coisa, certo? Você tem saneamento básico que tem que ser feito. R$1 que você gasta em saneamento básico são R$4 que você deixa de gastar com doenças. Então, na realidade, há espaço para essas coisas. Você pode emitir moedas locais. Isso é legal no Brasil. Coisa do Paul Singer ainda, né? Ou seja, município por município, eu vejo muito a retomada do processo a partir da base da sociedade. Eu vejo nos Estados Unidos carradas de municípios estão mandando uma banana para o Trump, dizendo, sabe o que é? Nós aqui na nossa cidade nós vamos fazer políticas sociais, políticas ambientais, vamos aceitar gente para organizar esse negócio do trabalho, nem que sejam mexicanos, enfim, gente se reassumindo. Você viu em manchete em Nova York. Senhor Trump, o senhor não é bem-vindo em Nova York. Nós vamos continuar nossas políticas sociais, ambientais, etc. Né? Então, há um espaço de retomada de iniciativas pela base, enquanto os caras lá em cima ficam batendo boca. Deixa eu sugerir que é extremamente importante a gente resgatar o Plano Nacional de Banda Larga. Custa uma merreca você generalizar o acesso banda larga à internet para toda a população. Certo? Plano Nacional de Banda Larga? É. Eu perdi. Banda larga? Tá. Banda larga, é isso. Imagina como é que o moleque estuda hoje no Brasil se não tem acesso à internet, gente. Sabe? E as ondas eletromagnéticas não são nem da Vivo, nem da Claro, nem da Globo. Sabe? Isso aqui é você assegurar acesso gratuito. Esse 5G que está vindo agora, entende? A gente... isso é vital, porque é assim que as pessoas sobrevivem hoje, né? Certo? E, naturalmente... Afasta um pouco do microfone, Ladislau, afasta um pouquinho do microfone. Está picotando. Está picotando? Vai. Ok. Se você afastar um pouquinho. Bom, o último ponto é a tributação. É óbvio, né? Quer dizer, para já, tirar aquela lei de 95 que isenta de lucros e dividendos, isenta todos esses bilionários. Quer dizer, é uma piada. Não produzem nada, extraem e ainda por cima não pagam imposto. E ainda por cima, grande parte dos recursos... Mas é só no Brasil que tem isso. É só no Brasil que tem isso, que os dividendos não pagam imposto. É uma coisa louca isso. Nós somos um paraíso fiscal, sem dúvida. Não é só no Brasil, é na Estônia também. Outra grande potência. Não, eu estava falando dos grandes, né? Não dos pequenos. Gente, eu tenho que cuidar da vida, porque tem outra live, você sabe o que é? Essa conectividade, o Brasil está discutindo por toda parte, está todo mundo discutindo. Nós éramos o arquipélago acadêmico, hoje está todo mundo se juntando para pensar. Isso é muito rico, isso é um grande potencial. Todo esse meu blog são cerca de 1.500 documentos científicos selecionados para ajudar a entender essas coisas. O pessoal está acessando. É como se eu tivesse previsto esse negócio, entende? Porque está tudo online, está mais difícil a pessoa ir na biblioteca. Qualquer professor, inclusive de escolas secundaristas, enfim, coisa do gênero, né? Certo? Pode utilizar, recomendar aos alunos. Certo? Esse meu livro aí, o capitalismo se desloca, o capital produtivo, está tudo online, em vídeos, inclusive. Certo? Ou seja, nós temos, como professores, que generalizar essa forma, né, de generalizar a compreensão das transformações que a gente precisa fazer. Né? E eu preciso cuidar da vida, gente. Estamos cuidando, aqui cuidando, a gente está cuidando da vida. Ladislau, muitíssimo obrigada em nome de nós todos, foi muito bom. E eu queria recomendar de novo esse projeto de política nacional de apoio ao desenvolvimento local. Nós estamos em ano de eleições municipais. Tudo que é candidato progressista devia ler esse documento, que está lá no site dele. Tá? Muitíssimo obrigada de novo. A Magda e Marta também. E eu queria dizer que no dia 8 a gente tem uma live com a Carol Proner, que vai estar
nos falando sobre o lavajatismo, o bolsonarismo, esse estado policial que nós estamos vivendo. E toda quinta-feira a gente tem o Eugênio Aragão, que foi ministro da Justiça de Dilma, com os 15 minutos às quintas. E ele sempre pega um assunto para estar falando sobre uma notícia, né, que ele considera mais importante, e ele fica falando sobre isso, e tem sido muito, muito bom, porque ele é um cara muito, muito lúcido e muito, muito inteligente, né, e tem feito debates muito bons. Então é isso, minha gente. Muito, muito obrigada e até a próxima.